Veja nesta edição, estudante paraense vence desafio ao ser aprovado no vestibular da UFPA. Polícia Civil do Pará emite milhares de carteiras de identidade em todo o estado neste último período. Começa hoje o pagamento do Bolsa Família. Combustível ficou mais caro em 2012. Tecnologia nas salas de aula, a última reportagem da série Caminhos da Educação. Defesa Civil do Pará apresenta plano para enfrentar inverno amazônico. Ação emergencial retira a água que invadiu a biblioteca Bertano Rocha, em Coraci. E o bate-papo musical com o pianista Leonardo Coelho de Souza. O Nazaré Notícias desta sexta-feira, dia 18 de janeiro, já está no ar. Olá! A edição de hoje começa falando da superação dos obstáculos no campo da educação. No último dia 12 de janeiro saiu o resultado da vestibular da Universidade Federal do Pará. Foi uma grande vitória para todos os estudantes aprovados, principalmente para um jovem de 18 anos que vê na educação a possibilidade de superar os desafios. Mário é uma das muitas pessoas que fazem parte da história da Escola Álvares de Azevedo, uma instituição que trabalha educação e reabilitação de pessoas com deficiência visual. Hoje, o Sorriso Aberto tem um motivo especial, a aprovação no vestibular da Universidade Federal do Pará. Olha, meus planos daqui para frente é primeiro me formar, depois fazer uma especialização, uma bacharelado em engenharia mecatrônica, que é o que eu quero. Os caminhos até esta vitória não foram fáceis. Mário sofreu com a falta de conhecimento das pessoas e com o despreparo das escolas em recebê-lo. Mas Simone, sua mãe, não desistiu da educação do filho. Como eu havia dito, ele passou por 10 escolas, porque assim, as escolas não estavam preparadas para recebê-lo. Mas assim, nessas 10 escolas nós encontramos escolas que se adequou a ele. Por muito tempo, Mário não aceitou a deficiência visual e física que possui, mas encontrou na educação a força que precisava. Tive que trabalhar com essa minha deficiência e a partir daí eu criei um novo método, que é para mim próprio, meu, que eu fazia assim. Eu precisava ser na explicação do professor, não copiava do quadro, que não dá para mim devido à minha deficiência física e visual, que dá, mas só que eu não pego com perfeição as letras, minha letra não sai com perfeição. Para a instituição que ensinou Mário, a alegria de ver o jovem de 18 anos cursando engenharia elétrica em uma instituição federal de ensino é o maior presente. Para nós que trabalhamos com este processo de inclusão, nós estamos até hoje comemorando, porque é uma vitória. Durante muito tempo, Mário rejeitou os recursos que o auxiliavam na deficiência visual. O conhecimento sobre si próprio e a inclusão social o fizeram chegar até esta vitória. E a partir de hoje, os candidatos aprovados na primeira chamada do SISU devem fazer as matrículas nas instituições escolhidas. A lista de aprovados foi divulgada no site do Ministério da Educação no início dessa semana. A segunda chamada do SISU será divulgada no dia 28 deste mês, com matrícula prevista para os dias 1º, 4 e 5 de fevereiro. Quase 2 milhões de pessoas se inscreveram no SISU neste ano. Na primeira edição de 2013, o SISU oferece cerca de 130 mil vagas. 101 instituições públicas de ensino superior no país selecionam estudantes por meio do SISU neste primeiro semestre. E na última reportagem da série Caminhos da Educação, vamos falar sobre acesso à tecnologia. Hoje ela faz parte do dia a dia de alunos e professores, porém nem sempre a maioria das mídias foi pensada para a educação. Nesta matéria você vai acompanhar o desafio dos professores de levar tecnologia para as salas de aula. O quadro é uma inovação nas salas de aula. Foi desenvolvido por alunos da Universidade do Estado do Pará. É uma evolução do antigo quadro negro. A tecnologia traz mais dinamismo à aula e chama a atenção dos estudantes. Com o objeto, eles até interagem, sabem exatamente o que está acontecendo, entende tudo aquilo ali que está se passando. Já quando você tem um material estático, uma coisa no papel assim, não tem muito o que mudar. Ali não, é interatividade total. O aluno se sente mais atraído para ter aula, para poder interagir mesmo com a aula, se torna uma parte da aula.
As ferramentas de apoio ao ensino são cada vez mais usadas nas escolas. Na UEPA, os estudantes de pedagogia aprendem no 3º semestre a como utilizar a tecnologia na educação. O professor da disciplina explica que o método mais dinâmico torna o conteúdo bem mais atrativo. Qualquer atividade prática que você desenvolve, há uma motivação com os alunos. Então é inegável que a articulação do trabalho docente com essas diversas ferramentas, com certeza vai proporcionar uma mudança e uma necessidade também de repensar a forma como nós pensamos essa educação, né? Tanto para o professor, porque ele precisa também modificar sua atuação docente, articulada com essas novas tecnologias, e com as velhas também, mas também o próprio aluno. Eu tenho uma característica que é importante, é que nós devemos, enquanto docente, proporcionar uma mentalidade que os nossos alunos, de fato, sejam estudantes, que eles possam compreender o papel deles para o desenvolvimento da sociedade. E essa integração ela é fundamental para proporcionar essa motivação, esse dinamismo, uma reflexão crítica das diferentes mídias na sala de aula. Eu creio que essa integração ela vai ser fundamental para que a gente possa mudar o quadro da educação, não só no estado do Pará, quanto também no Brasil. A preocupação em torno da tecnologia é tanta que, a partir de 2015, o aluno do ensino médio da rede pública poderá acessar seu livro didático em um tablet ou um computador. O plano é do governo federal, que, no decorrer dos anos, elaborou mecanismos de inserir novidades no ambiente escolar. A tecnologia foi incorporada na educação brasileira na década de 60, quando o Brasil adotou alguns métodos utilizados nos Estados Unidos. O processo iniciou com os retroprojetores em salas de aula. Depois chegaram os televisores e, com o cinema, os videocassetes. Os computadores surgiram na década de 90 e, até hoje, são as principais ferramentas do processo educacional tecnológico. Mas existem diversas formas de interagir o ensino com a tecnologia que vão além do computador com a internet. O professor ressalta que apenas é preciso moderação. As ferramentas devem ser usadas como apoio, um suporte do professor, que o aluno não dependa do meio. Acho que é importante ter um olhar crítico, sim, criterioso, analisar a característica de cada um dos recursos, por exemplo, o uso do material impresso, do jornal, da filmadora, do cinema, quer dizer, do próprio computador, da internet, das redes sociais, dos ambientes virtuais. Cada um tem características e aí é preciso analisá-las para que a gente não possa cair nesse canto de sedução, né, em que a tecnologia ou as diversas mídias possam oferecer para o nosso trabalho docente. E aí, para que a gente não possa ser engolido por esse tsunami tecnológico também, que aí está. E ainda falando sobre educação, está aberto o processo de pré-matrícula e classificação para as escolas da Rede de Ensino Tecnológico e Educação Profissional do Pará. A pré-matrícula para classificação é gratuita e deve ser feita no portal seduc.pa.gov.br até o dia 10 de fevereiro. Serão ofertadas mais de 4.500 vagas para os cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio nas modalidades integrado, integrado em tempo integral e jovens e adultos. Entre os meses de janeiro a dezembro de 2012, a Polícia Civil do Pará emitiu cerca de 510.749 carteiras de identidade em todo o estado. Mas qual seria o motivo de tanta expedição do documento? Saiba na reportagem de Valdo Souza e João Siqueira. Ano passado, em média, foram entregues 42.562 documentos por mês, o equivalente a 1.418 expedições por dia, ou 59 a cada hora, praticamente uma carteira de identidade por minuto. O motivo? Os números mostram, né? A cada ano a gente supera cada vez mais a emissão de carteira. Pra você ter uma ideia, foram aproximadamente 510 mil carteiras de identidade no ano de 2012. Um número recorde, nunca acontecido. A gente verifica que o estado do Pará ele é o 10º estado que mais emite carteira de identidade. A gente obteve a média de mais ou menos 35 a 38 mil carteiras mês, tirando no esporte de identificação, não só na capital, como no interior do estado. Os documentos foram emitidos nos 135 postos de identificação localizados na capital e no interior do estado.
em projetos de cidadania através de órgãos conveniados e também hospitais, abrigos, residências e casas penais. O serviço para retirar o documento cobre todo o estado e é de fácil acesso. Trabalhamos com parceiros, municípios, órgãos públicos, ou seja, através dessa parceria a gente consegue levar a cidadania para a população. É importante que se diga que a Polícia Civil é a principal responsável pela emissão dos documentos. Ela que gerencia, controla, supervisiona, adquire cédulas de identidade para proporcionar o serviço para a população. Para facilitar a vida de quem precisa da carteira de identidade e não pode se locomover até um dos postos oferecidos pela Polícia Civil, existe o atendimento domiciliar. O atendimento em domicílio, ele se baseia em um agendamento prévio que as pessoas nos procuram através do documento, que é a certidão de nascimento ou casamento da pessoa, as 2 fotos 3x4, comprovante de residência. Geralmente são pessoas enfermas que estão em hospitais ou residências. Eles fazem a entrega do documento conosco, fazemos um planejamento, atendemos nos dias de terças e quintas-feiras, vamos até a residência para tirar o documento tão importante para esse pessoal que precisa tanto do documento para algum benefício, para apresentar em hospitais, em médicos. Então é um público seleto que a gente considera que precisa tanto desse documento. Começou hoje e vai até o dia 31 deste mês o pagamento dos benefícios do Bolsa Família. No Pará, 811 mil famílias participam do programa. O benefício médio em janeiro é de R$ 144,44, segundo cálculos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O Norte é a região com benefício médio mais alto, equivalente a R$ 161,14. No município de Jacareacanga, sudoeste do Pará, este valor chega a R$ 258,50. Já o Nordeste é a região com maior transferência de recursos, recebendo mais de R$ 1 bilhão, equivalente a mais de 50% do total. São 7 milhões de famílias atendidas, com benefício médio de R$ 145,30. O calendário do pagamento de 2013 segue a mesma escala dos anos anteriores, de acordo com o número do cartão, começando pelo final 1 e terminando no 0. Amanhã, dia 19, acontece a primeira feira do pescado do ano em Belém. Estarão à disposição peixes como tambaqui, tambatinga e tambacu. Todos serão comercializados ao preço de R$ 8,00 o quilo. Ao longo de 2013, a CEPAC realizará uma feira por mês para incentivar o consumo do peixe produzido no Pará. A feira acontece no Hall do Centur, de 8 da manhã às 2 da tarde. O combustível ficou mais caro durante o ano de 2012. A pesquisa foi realizada pelo Diese Pará. Na capital paraense, 80% dos postos de gasolina apresentaram variação de 2,6% e 7,45% no preço dos combustíveis. O maior reajuste foi do diesel. Segundo a pesquisa, a gasolina teve aumento acumulada de 2,6% e o litro do etanol, reajuste médio de 3,27%. Dos combustíveis comercializados nos postos de Belém, o que sofreu maior aumento foi o óleo diesel, com alta de 7,45%, superando a inflação. Vamos falar agora sobre a administração municipal. O Tribunal Regional Eleitoral poderá julgar na próxima semana o pedido de nova eleição em Marituba. Atualmente, a cidade está sendo administrada pelo presidente da Câmara de Vereadores. O candidato mais votado na eleição de outubro concorreu sem registro de candidatura e seus votos foram considerados nulos pela Justiça Eleitoral. Mário Filho não apresentou prestação de contas da campanha de 2008. O candidato, que ficou em segundo lugar, Antônio Armando, pleiteia a posse na Justiça, mas o registro de sua candidatura foi cassado pela Justiça Eleitoral. As contas da Prefeitura durante suas 2 gestões foram rejeitadas. Outro município paraense também aguarda decisão judicial para definir seu novo prefeito, Água Azul do Norte. O candidato mais votado no município do Sudeste paraense também teve o registro de candidatura negado por prestação de contas rejeitadas. E você acompanha ainda nesta edição. Defesa Civil do Pará apresenta plano para enfrentar inverno amazônico. As dicas para o final de semana na agenda cultural.
A ação emergencial retira a água que invadiu a Biblioteca Vertano Rocha em Coraci e o bate-papo musical com o pianista Leonardo Coelho de Souza. Os preços dos medicamentos cobrados ao consumidor entre 2004 e 2011 foi cerca de 35% menor do que o valor estipulado pelas indústrias farmacêuticas. Quem dá os detalhes é o repórter Ivaldo Souza. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, divulgou a análise para a regulação econômica feita nos anos 2004 e 2011 em medicamentos novos ou com novas apresentações de 433 medicamentos. De acordo com a avaliação econômica de novas tecnologias da Anvisa, na maioria das vezes, as empresas solicitam preços em valores superiores aos que acabam sendo autorizados pelo governo. No caso dos medicamentos com moléculas inovadoras, com patente no Brasil e comprovação de ganho terapêutico, os preços máximos estabelecidos foram 19% mais baratos que os solicitados pela indústria farmacêuticas. Para os medicamentos novos, sem patente no país ou sem comprovação de ganho terapêutico, essa redução foi de 37%. A Defesa Civil do Pará apresentou um plano de contingência para definir estratégias e ações que devem ser realizadas nas cidades mais atingidas durante o inverno amazônico. Na reunião, representantes da Marinha, Aeronáutica, Exército, IBAMA, UFPA, CESPA, agentes da Defesa Civil e outros órgãos. No plano, Marajó, Baixo Amazonas e Sul do Estado são as primeiras regiões a receber os técnicos. A importância dessa reunião é que para o Estado do Pará tome ciência, através dos seus parceiros de defesa civil, do nível de risco que se apresenta hoje com o inverno amazônico, onde nós temos que dar cobertura a todos os municípios do Estado, para que, caso seja necessário, a gente possa atuar com a eficácia desejada. Na apresentação, o Tenente-Coronel Almeida explicou sobre os valores dos planos de contingências do ano passado e de 2013 e diz que a falta de estrutura pode comprometer o andamento das ações de socorro às vítimas de desastres naturais no Pará. A nossa preocupação é com a capacitação dos novos agentes de defesa civil, porque a unidade mais importante desse Sistema Nacional de Defesa Civil, em que estão envolvidos o Estado, União e o município, é o município. O município tem que estar pronto para atuar. Entre as mudanças previstas pela Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional, publicada no fim do ano passado, está a possibilidade de os municípios recorrerem diretamente à União, em caso de emergência ou de calamidade pública. Antes, era obrigatório, em primeiro lugar, o acionamento do Estado. A Defesa Civil Estadual pretende este ano evitar problemas registrados nas últimas ações para que as metas de 2013 sejam alcançadas. Não existe nenhuma região no estado do Pará imune a desastres. Agora, é claro, nós temos aquelas que apresentam históricos frequentes de desastres, né? Este é um plano contingencial. Contingência significa incerteza. Nós não sabemos se todo o estado será atingido, mas nós estamos nos antecipando caso nós tenhamos um fenômeno de grande severidade, o estado todo esteja coberto e o custo é neste valor aí. No plano de apoio às vítimas de enchentes e enxurradas no estado, serão distribuídos kits de alimentos com até 14 itens, o enxoval de emergência e kit limpeza. Para este ano, a previsão de custeio do plano de contingência por parte da Defesa Civil é de mais de 13 milhões de reais. E falando em chuvas, uma ação emergencial entre as prefeituras de Belém e o Corpo de Bombeiros foi realizada para retirar a água que tomava conta do subsolo do chalé Tavares Cardoso, que abriga a Biblioteca Vertano Rocha, em Coraci. 20 homens da Secretaria Municipal de Saneamento e 12 do Corpo de Bombeiros participam da operação emergencial para retirar a água que toma conta do terreno. O alagamento chegou a cerca de 2 metros de altura e uma bomba de sucção precisou ser usada para retirar a água do prédio e despejar no rio. A situação do chalé Tavares Cardoso foi denunciada pela própria população de Coraci à Prefeitura de Belém. O prédio histórico também apresenta rachaduras e vidraças quebradas. Por isso, a Prefeitura determinou a intervenção imediata no local.
De acordo com a Agência Distrital de Coraci, ainda não é possível saber se o alagamento do subsolo do prédio, que já dura mais de um ano, provocou danos na estrutura. O chalé Tavares Cardoso foi construído entre os anos de 1870 e 1912 por Eduardo Tavares Cardoso, dono da livraria. Estimulado pelo momento econômico do período áureo da borracha, Eduardo construiu o prédio com traços da Belle Époque, com um lago artificial usado para passeios de barco durante a maré alta. Com a morte dele, o prédio foi adquirido pelo governo do estado na década de 50 e foi repassado ao município na década de 70, quando foi transformado em biblioteca pública municipal. Em 2000, passou a abrigar também um museu de artes populares. O Detran do Pará realiza na próxima segunda-feira a Operação Volta às Aulas. A ação é voltada para professores e alunos do ensino médio e fundamental da rede pública e privada. A abertura da operação será às 7 da manhã, em frente aos colégios Nazaré e Santa Catarina, e contará com exposição de fotos, blitz educativa, abordagens interativas e performances teatrais. Também serão distribuídos materiais educativos aos alunos. A ação também se repetirá à tarde, a partir das 13 horas. E acompanhe agora as dicas para o final de semana na nossa agenda cultural. A Amazônia e a cultura negra são temas da exposição Alegorias Visuais, com pinturas do artista espanhol Juan Manicheca. A mostra está exposta no Museu Histórico do Estado do Pará. Visite neste fim de semana de 10 horas da manhã às 2 da tarde com entrada franca. O filme Medianeiras retrata a solidão urbana, contando a história de dois vizinhos que iniciam um relacionamento virtual sem nunca terem se visto. Em exibição nesta sexta no Cine Líbero Luchardo, às 7 horas da noite. A entrada é franca, com os ingressos distribuídos 1 hora antes na bilheteria do cinema. O teatrinho de bonecos, feito pelo grupo Embush, trará o espetáculo Curupira. A peça conta a história do protetor da floresta, segundo a lenda amazônica. Leve a criançada para assistir neste domingo, a partir das 10h30 da manhã, no Mangal das Garças. A entrada é franca. O programa de pós-graduação em odontologia da Universidade Federal do Pará está selecionando pacientes para participarem de uma pesquisa clínica. O serviço é oferecido pelos estudantes e profissionais de odontologia da UFPA e pretende substituir restaurações deficientes ou restaurar dentes molares e pré-molares cariados. A triagem dos voluntários está sendo feita na Faculdade de Odontologia, no setor de saúde do campus universitário. E os estudantes interessados em concorrer às bolsas de graduação pelo programa Ciências Sem Fronteiras têm até o dia 25 de janeiro para preencher o formulário de inscrição pelo site cienciasemfronteiras.gov.br. Em Belém, o prazo para entrega da documentação no protocolo da reitoria da Universidade do Estado do Pará foi prorrogado até o dia 28 de janeiro. Ele tem formação clássica, é regente da Orquestra de Música Latina da Universidade Federal do Pará e há pouco tempo lançou um CD de jazz. O nosso bate-papo musical de hoje é com o pianista Leonardo Coelho de Souza. Bom, o nosso bate-papo de hoje é com o músico pianista Leonardo Coelho de Souza. Leonardo, começa falando um pouco pra gente sobre a história desse CD, como foi a composição, né, o porquê desse nome. O CD Joá é o meu primeiro CD de música autoral. É música instrumental, na essência, piano, baixo e bateria. O famoso formato de piano jazz trio ou apenas de piano trio. É um CD basicamente de música brasileira, onde você vai encontrar samba, baião, em diversos ritmos nossos aqui no Brasil e principalmente influenciados por músicos que a gente vem escutando durante todo esse tempo, como Hermeto Pascoal, como Egberto Gismonti, Tom Jobim, também muita bossa nova. A gente gravou algumas bossa novas nesse CD, enfim. Muito obrigada, Leonardo, por essa entrevista. O Nazaré Notícias fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até a segunda-feira.